O que são gatilhos mentais? Então presta muita atenção nisso, para você entender o conceito. Gatilhos mentais são pedaços de texto, pequenos textos, que o seu vendedor vai decorar. Ele vai falar tanto que ele vai decorar mesmo. E ele, inclusive, vai conseguir improvisar em cima disso, depois que ele aprender como é que funciona. E que ele vai usar em determinadas partes da venda. Um gatilho mental, por exemplo, é a escassez. Clássico. Por exemplo, temos só 47 garrafas, 5 vagas. As 5 vagas foi até uma coisa diferente, tá? As 5 vagas do Outlier. Foi um bônus de escassez. Eu usei o gatilho de escassez, mas eu usei o gatilho de escassez com um bônus, que é uma coisa que é, nossa, eu quero isso. O bônus, ele é feito para acelerar o timing de decisão. Tudo é construído 2 vezes, lembra que eu falei? Mas tudo é comprado 2 vezes também. A primeira vez a pessoa compra mentalmente, vou comprar esse negócio. Mas não vai ser agora. Aí você fala, os 5 primeiros, tem isso. Putz, já que eu vou comprar agora então, porque aí eu consigo ser um dos 5 primeiros. Entenderam? Então, a escassez serve para acelerar o momento de decisão. Só que você pode usar um bônus. O que é um bônus? O bônus é alguma coisa que você dá para aumentar a taxa de conversão. Então, por exemplo, olha, se você levar essa roupa hoje, eu te dou esse bônus aqui, que é essa segunda peça, que é essa peça, que é X. Aí a pessoa fala, nossa, que legal, eu vou levar então. Só que se você levar hoje, vira um bônus com escassez, porque amanhã já não tem mais. Se você simplesmente falar, você comprando isso, você leva esse, independente se é hoje, amanhã ou depois, é só um bônus. O bônus aumenta a taxa de conversão. Tem um cliente nosso que ele tem quiosque no shopping, quiosque de acessório de celular. E ele sempre dava desconto para fechar a venda. Desconto na venda geralmente o ticket médio era R$300 mais ou menos. Ele dava desconto de 10%, saía R$30. Ele queria parar de dar desconto, porque isso estava matando a margem dele. E eu falei, cara, você tem algum produto barato, uma coisa baratinha, que custe pouco, barato significa, vamos refrasear. Você tem algum produto que tenha custo baixo para você? Qual é o produto que você tem um custo mais baixo? Aí ele falou, cara, capinha de película traseira de celular. Custa para mim, tipo, sei lá, 20 centavos. Legal. Por quanto você vende esse produto? R$10. Minha margem é gigante. Beleza, oferece isso como bônus então. Porque daí você vai fazer a venda de R$300, que fala, você não tem um desconto para pagar à vista? Aí você fala, cara, eu vou fazer melhor. Eu vou te dar a película traseira do celular, para não arranhar e tal, que você sempre deixa o celular na mesa, arranha, isso aí custa R$10. Eu vou te dar esse desconto. Ao invés de cobrar R$10, eu te dou a película, ao invés de dar desconto. Todo mundo ficou feliz, ele parou de dar desconto, só que ele entregou o preço de mercado de R$10, mas gastou o preço de custo de 50 centavos. É como se ele tivesse dado um desconto de 50 centavos. Mas para a pessoa era um desconto de R$10, porque a pessoa ganhou alguma coisa a mais. Entenderam? Tá? Então isso é o bônus, tá? O bônus, ele eleva a percepção de valor. E o melhor bônus é aquele bônus que tem um alto valor percebido para o cliente e um baixo custo para você. Não adianta dar bônus que o custo para você é gigante. Não adianta, você vai perder dinheiro. Você tem que calcular o preço de custo do bônus. O bônus tem que ter um preço de custo baixo, um CMV, que a gente fala, custo da mercadoria vendida, ou um CSP, custo do serviço prestado, mais um valor percebido alto para o cliente. Não adianta também pegar a película e colocar, vou te dar um bônus de R$1.000. O que é R$1.000? A película traseira do celular. Eu falei, cara, não vem, né? Porque, esse negócio custa barato, não é R$1.000. Então, tem que ser verossímil, lógico, né? Então, você consegue, com isso, aumentar a taxa de conversão. O bônus aumenta muito a taxa de conversão. Mas depois eu vou falar onde que entra o bônus. Não é em qualquer lugar, não. É depois de você passar o preço, então tem um lugar. Então vamos lá, olha só. O gatilho mental é um texto que você vai falar e você vai treinar o seu vendedor para falar. Por exemplo, as 47 garrafas eu faço em todas as imersões. Todas as imersões eu faço.
Todas as imersões. E a gente sempre vende em cerca de 1 minuto. Sempre. Para mostrar como que funciona. Depois eu pego o vídeo e tal, e eu mostro. Isso ensina muito, as pessoas entendem isso. Elas passam pelo processo e isso que faz com que elas entendam. Sempre. 1 minuto, agora com o Pix está demorando um pouco mais. Mesmo que 40 segundos demorava um pouco menos. Com o Pix demora um pouco mais. E a garrafa é um gatilho de pertencimento. Então eu falo sobre o símbolo, sobre a tribo. Tem um gatilho fortíssimo de escassez. E tem uma barganha, que é a diminuição do preço. E como todas as imersões, já tem gente que já sabe do pitch da garrafa, tem gente que já veio antes e falou, cara, dessa vez eu vou levantar e eu vou ficar lá na fila, vou ser o primeiro. Quando eu falo, o cara já levanta. Bom, então, essa garrafa, o cara já levanta, beleza, calmamente, fica lá na fila, observando de lá, porque o cara já sabe, ele já veio numa imersão e ele não conseguiu comprar a garrafa. Aconteceu isso com alguém que não conseguiu comprar e agora falou, eu vou comprar essa garrafa. Legal, é isso aí. Pô, é sucesso na decisão, é isso aí. Então, com isso, tem um gatilho fortíssimo ali, que é um gatilho de escassez. Então, os gatilhos mentais são textos. Texto mesmo. O que... Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, vou falar de upsell agora, só para você entender o que é esse texto. Olha só. Upsell, tá? Depois eu vou falar de upsell, mas vou falar agora para você entender. Eu estava em Orlando, no parque da Universal, tá? Lá o parque da Universal, Harry Potter, etc. Eu estava lá, comprando o ingresso, cheguei lá pro tiozinho lá da bilheteria, perguntei, quanto que é? A gente estava em 3 pessoas. Ele falou, $170. Falei, beleza, me dá 3. Aí, enquanto ele estava ali separando o ingresso, lá, ele perguntou para mim, de uma maneira muito tranquila, você quer com fila ou sem fila? Aí eu trabalho com isso, né? Eu falei, cara, esse cara é bom. Esse cara é bom. Aí eu perguntei, tem fila? Aí ele perguntou. Aí ele falou, tem fila. Quanto tempo de fila, mais ou menos? 2 horas. Eu aprendi uma coisa, você não fica em fila em dólar. Você pode ficar em real, não em dólar. Ok? Você não, nem em euro, nem em dólar, você pode ficar em fila. Eu falei, não, eu não quero com fila. Quanto que é o sem fila? $350. Excelente. Me dá 3 sem fila, porque eu não vou ficar em fila. E aí tentou fazer um outro upsell ainda, mas não, eu acabei não comprando. Mas a questão é, olha o que ele me perguntou. Ele não falou, você quer o ingresso de 170 ou o ingresso de 250? Não, ele perguntou, 170, beleza. Você quer com fila ou sem fila? Sem fila, lógico. Sem fila é característica de produto ou é benefício? Benefício. Cara, característica é, a gente tem um ingresso que é o Fast Pass, eu acho, não lembro o nome do ingresso. Acho que é isso, né? Fast Track, Fast Pass. E aí, eu não quero enfrentar fila. É óbvio que eu quero sem fila. Só que sem fila é 350. Genial. Mas eu tenho certeza que isso é um script. Conhecendo bem os americanos, isso é um script. Ele deve perguntar com fila ou sem fila para milhares de pessoas por semana ou talvez por dia. Com fila ou sem fila? Tem fila? Tem fila. Quanto tempo de fila? 2 horas, sem fila. Com fila ou sem fila? Tem fila? Tem fila. Quanto tempo de fila? 2 horas, sem fila. É o tempo todo isso. Por quê? Porque funciona, é rápido, é objetivo e o vendedor é treinado para fazer a mesma pergunta. Se eu fosse no guichê do lado, eu ia falar, 3 pessoas, $170, beleza, me dá 3, com fila ou sem filas? Tem fila? Tem fila. Quantas horas? 2 horas de fila, sem fila. É o mesmo script. É por isso que os americanos, aqueles americanos, eles vendem muito. Por quê? Porque tem processo para absolutamente tudo. Tudo é tudo. Para quem conhece mais cultura norte-americana, se o cara não tem um processo, ele trava. Do tipo, qual é o processo? É qualquer coisa? Não, eu quero saber. Senão vai desorganizar essa bagunça, que vai desorganizar, agora vai virar uma bagunça. Tem que ter um processo. Qual é o lado que eu ando? É o lado direito, o lado esquerdo? Tem que ter processo, gente. Senão esse negócio fica desorganizado. A gente quer uma coisa organizada. Tem processo para tudo. Absolutamente tudo. É por isso que funciona. Porque tem processo. E script é um processo. Uma outra coisa. Tem gente que fala... Tem a escola a favor do script e a escola contra o script.
É uma escola, são escolas diferentes. Tem gente que fala, do absurdo, ensinar script. Deixa eu explicar qual é a minha escola. A minha escola é a escola do caixa para pequenas e médias empresas. Uma grande empresa consegue contratar um vendedor PhD em vendas que fez especialização em vendas num curso em Harvard. O cara é um mestre em vendas. Esse cara custa de salário inicial R$10.000 para começar. E se a marca for boa, para começar. Plano de carreira bom, benefícios, comissão agressiva, bônus no final do ano. Esse cara vai te custar R$10.000. Porém, esse cara, ele não é contratado por uma pequena e média empresa porque não tem caixa para contratar esse cara. O vendedor da pequena e média empresa vai receber R$1.200, R$1.500, R$2.200, R$2.500, talvez 3, puxando forte assim, 3. Você não vai conseguir o cara que fez especialização em vendas em Stanford, num curso bancado pela Philip Morris. Você não vai conseguir esse cara. Esse cara vai trabalhar por R$10.000 numa multinacional. Esse cara, ele é o script. Ele vai lá e faz a coisa acontecer. Numa pequena empresa, você vai pegar um pessoal que nunca trabalhou com vendas. Você vai pegar gente que trabalhou com venda, um negócio que não tem nada a ver contigo. Você vai pegar gente que está vendedor, mas não é vendedor. O cara está vendedor. Ele está ali porque, cara, foi o que deu. Ele conseguiu aquilo. Mas a primeira oportunidade ele vai embora. Então, você tem que dar um processo para esse cara. Porque ele não sabe vender. Ele não sabe. Ele meio que aprendeu os princípios básicos da venda. Ele apresenta produto antes de falar benefício, ele fala do preço antes de construir valor. Ele não sabe vender. Você tem que dar um script para esse cara. Então, a escola do eu não gosto de script é linda para grandes empresas, para não engessar um cara que já tem talento. Para pequena e média empresa, tem que ter script. O cara tem que seguir processo, senão você não vai vender. E você equaliza a venda. Você melhora para todo mundo, sobe, melhora para todo mundo, sobe, melhora para todo mundo. Isso dá previsibilidade. Por isso que script é tão importante. É um processo. É um processo. E dentro do script tem os gatilhos. E tem frases no script que você usa e funciona. Lembra da frase do ainda? Que eu passei ontem aqui? Alguém usou e conseguiu resultado? Já teve reunião? Quem teve reunião? Teve reunião já? Boa. Quem mais? Ali teve reunião? Boa. Ali também. Boa, para lá também, aqui, ali, aqui também. 2 reuniões. Boa, é isso daí. A frase do ainda. Simples. A Simone, cadê a Simone? Eu estava conversando com ela no almoço. Simone, levanta aqui, dá o microfone para ela. Ela usou algumas frases que ela já estudou comigo em outros treinamentos, e ela usou algumas frases que eu já falei, e me fala quais que você usou e quais os resultados que você usou, scripts curtos que você usou. Eu usei o ainda. Desculpa, qual é o teu negócio, para todo mundo saber? Meu nome é Simone, eu criei a Scarlet Joias, é um e-commerce de semi-joias e a gente vende presencialmente joias. O nosso carro-chefe é o WhatsApp. E durante uma aula do Danilo, no online, no Outlier, né, que eu estava como convidada, eu usei o ainda para vender um consórcio de joias. Uma cliente que não me respondia desde maio. Aí eu coloquei, você ainda tem interesse em adquirir o consórcio? Mostrei até para a Renata na hora do almoço. Sim, tenho. Qual é o valor? R$3.000. Mandou o Pix da primeira parcela, né? Eu usei também o Lembrei-me de Você. Legal. Esse pingente de ouro 18 quilates traz muita relevância e apresenta o amor de uma mãe pelas filhas. E aí a cliente respondeu também pelo WhatsApp. Lindo, amei. Qual é o valor? R$14.557. Me manda. Na mesma noite, eu usei um gatilho para vender um brinco de pérola, porque o cliente, que era um homem que queria presentear a mulher, queria o brinco ou uma pulseira, um anel de pérola. E eu só tinha um produto de ouro de pérola. Aí eu mandei o vídeo do brinco e falei, essa joia representa todo o amor de um homem por uma mulher, trazendo a delicadeza, a relevância e enobrecendo a mulher. Manda para mim amanhã.
Quanto que era? Era 987. Legal. E teve o caso do pingente também, né? A cliente olhou um pingente, R$ 1.500, falou: se você não vender, eu vou comprar depois. Aí eu falei para ela: Larissa, no Natal você vai desejar usar esse pingente e eu não vou mais ter. Então, embala para mim. Preço? 1.500. E teve outros casos que a gente consegue vender muito assim, muito, muito mesmo. E você segue um processo. Os scripts tem ali as frases certinhas que você vai lá e repete. Sim, sim. Tento treinar as minhas vendedoras, não tanto quanto deveria, né? Mas sexta-feira, toda sexta, tem aula de vendas que eu mesmo... Obrigado, Simone. Obrigado. Palmas para os resultados da Simone. Palmas! Excelente. Scripts prontos, frases simples. Não precisa ser complexo para ser eficiente, para funcionar. Não precisa. Tem algumas coisas complexas também. Não precisa. Tem coisas simples que funcionam, dão muito resultado. Frases simples. Então vamos entender agora os gatilhos. Gatilhos são frases que você usa. A outra coisa, esse pingente representa todo o amor de um homem a uma mulher. Acho que foi isso que ela falou. Tem alguma coisa de racional nisso? Cara, zero racional. Emoção pura. Depois que a pessoa já entendeu qual é o produto, você não pode, não precisa, não deve ficar explicando de novo o produto. Cara, ela já entendeu. Ela já é um pingente, beleza. O que você tem que fazer agora? Emoção. O que a gente chama de reforço emocional. Reforço emocional é a pessoa já entendeu qual é o produto. Ela já sabe qual é o caminho. Agora ela precisa de combustível. E combustível é reforço emocional. Esse tipo de frase é reforço emocional. A pessoa já sabe que tem o produto. Agora você tem que reforçar emocionalmente para ela tomar uma atitude. Tudo bem? Entenderam isso? Legal? Então vamos lá. Vamos entender quais são os gatilhos e qual o meu método para usá-los, tá? Olha só. Os gatilhos mentais existem diversos, como por exemplo, gatilho de... Tá vendo aí, tá, né? Gatilho de, vamos colocar aqui, prova social. Prova social é depoimentos de clientes. Então, isso é um gatilho, ok? Outro gatilho que tem é autoridade. Deixa eu fazer um negócio aqui, deixa eu aumentar o calibre aqui. Autoridade. É um outro gatilho. O que é autoridade? É, por exemplo... os títulos que você tem, o que você... o cliente importante que você tem, o teu currículo, você ter sido entrevistado em algum veículo de mídia, tipo Globo, uma faculdade que você fez. Eu usei algum gatilho de autoridade aqui? Eu usei? Qual? ITA. Isso aí, legal. Menção do Flávio Augusto, bem lembrado. É isso aí, que eu entrei no grupo dele lá. O que mais? 26 anos como empresário. Oi? Não entendi. Joel, que foi meu cliente, que é meu cliente. Sim, que foi meu cliente num produto. O Joel, aliás, tem... Vou explicar essa coisa do Joel. O Joel é uma pessoa, é um grande irmão, né? Uma pessoa muito querida, assim. A gente realmente é uma pessoa muito incrível. E o Joel comprou aquele produto de 50 mil, foi um produto de... Vou explicar qual é esse produto, né? De como vender no palco. Tá? A gente é um dos players que melhor faz isso no Brasil. A gente realmente, para quem já vai em outros eventos, já consegue comparar. E daí eu treinei o Joel, a Kênia Gama, o Leandro Percário, a Tati De Angela, o Marcel Scalco, o Rodrigo... Não é Rodrigo Teixeira. O Ricardo Melo. Quem mais? Cara, muita gente. Muita gente grande que vocês conhecem hoje de vender no palco.
Um dos treinamentos que eles fizeram vários, lógico, foi o meu treinamento. E esse foi o treinamento de 50 mil reais, depois com um acompanhamento ao longo de um ano e tal, foi esse treinamento. Que tem uma teoria chamada sementes, né? Eu até posso mostrar para vocês aqui. Que é isso aqui. Na verdade, isso aqui é um arquivo. Dá para ver, dá, né? É um arquivo de todos os argumentos de vendas que não são gatilhos que eu uso na venda. Então, por exemplo, fazer dinheiro no jogo técnico. A questão não é quanto custa entrar no programa, a questão é quanto custa não entrar no programa. Nossa, Conrado, não entendi. Quanto custa entrar no programa? 18 mil. E quanto custa não entrar? Nada. Não, custa, lógico que custa. Quanto que tem te custado não saber aumentar o seu ticket médio e ficar vendendo com desconto? Quanto que tem te custado você não saber como que você ajusta o teu fluxo de caixa a partir da tua previsão de vendas? Quanto tem te custado não saber treinar um vendedor? Quanto tem te custado você não saber se você vai conseguir sobreviver a um próximo lockdown? Porque você está com caixa baixo, porque você não sabe vender para comercial 2. Quanto que tem te custado não ter um processo? Quanto tem te custado isso? Quanto tem te custado isso? Isso tem te custado muito caro. Tem te custado muito caro. Tem te custado tuas noites de sono. Tem te custado a tua autoestima. Tem te custado o teu desejo de continuar sendo empresário. Você está começando a achar que isso não é para você. Esse custo é enorme. Você já está assinando esse cheque. Você já está pagando esse boleto aí. Todo mês, e ele é alto. Isso é muito mais barato entrar no programa do que não entrar. O custo de não entrar. Entenderam isso? Esse é uma semente, tá? Isso é uma semente. Isso é uma semente. Cara, tem muita coisa aqui. Muita coisa aqui. Mais importante do que quanto dinheiro você ganha é como você ganha esse dinheiro e por quanto tempo você ganha. Tudo é aula. Cara, tem muita coisa aqui. Então isso aqui é o que eu ensinei para essa galera. Isso aqui custou 50 mil reais, tá? Só para explicar o produto do Joel, para vocês entenderem que eu falei meio rápido, assim, para não dar nenhum... Né? O Joel fez imersão? Não, ele fez também, mas esse é o produto de 50 mil. Tudo bem, então, olha só. E é um bloco de notas, tá? É literalmente um bloco de notas. Só que é um bloco de notas que eu levei 20 anos para escrever, né? Cada evento que eu vou, eu olho e falo, putz, isso aqui é bom. E aí, bom, escrevo. Opa, isso aqui é bom, escrevo. Tudo. Eu vou pensando uma coisa, isso aqui é bom, escrevo. Então é um bloco de notas que tem essas sementes que fazem a venda acontecer porque são brutalmente emocionais, tá? Só para explicar o que é. São essas sementes, não são gatilhos, são sementes. Esse é um nível bem avançado de vendas, tá? Bem avançado. A gente está falando de gatilho aqui, bem lá. Para quem entende de PNL, hipnoterapia, sabe o quanto isso é avançado. Quem é de PNL aqui? Legal. Você deve saber o quanto que isso é avançado. Isso é muito avançado. Que é você despertar aquela coisa do, cara, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso tomar essa decisão. Sucesso é uma decisão, é uma semente fortíssima. Eu aprendi com uma das consultoras, que é a Carol. Cara, eu aprendi uma coisa muito legal, eu não sabia. Que a palavra decisão, sucesso é uma decisão, né? Decisão é cisão. Você tem que fazer uma cisão com o seu antigo padrão e tomar uma decisão, ou faz a cisão para você ir para um novo padrão. A decisão é uma cisão com o antigo padrão. Entenderam isso? Cara, eu achei genial. Sucesso é uma cisão. Você vai cindir com um padrão de não sucesso para você assumir um padrão de sucesso. Tem uma cisão aí. Eu achei genial isso. Então, continuando. Prova social, autoridade. Por exemplo, eu posso ter aqui um gatilho de, por exemplo, demonstração, que é demonstrar o produto. Ou o serviço, né? Mostrar um vídeo. Então, é um gatilho de demonstração. Eu posso ter um outro gatilho, que é um gatilho de escassez. Então, eu posso ter aqui uma escassez. Depois os gatilhos estão no Black Book, tá? Eu vou passar aqui para passar o conceito para vocês, para vocês entenderem o método. Eu posso ter um gatilho, que é um gatilho de comprometimento. Comprometimento é quando eu faço perguntas. Você gostou disso? Gostei. Por exemplo, né? Você acha que isso vai te ajudar? Acho. Você tem um recurso para entrar no programa? Tenho. Então, se você gostou, se você acha que vai te ajudar, você tem um recurso? Bem-vindo. O cara se compromete com a resposta final, né? Então, aqui eu tenho diversos gatilhos. Prova social, autoridade, demonstração, escassez, afinidade, tem um monte, tá? Garantia e tal, etc. Legal. O
que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte: para cada um desses gatilhos, você vai escrever um texto que tem a ver com ele. Por exemplo, prova social. Eu posso ter aqui o depoimento da Maria, posso ter o depoimento do João, posso ter o depoimento da Rita, posso ter o depoimento da Carla, etc. Autoridade. Vou usar o meu exemplo, tá? Eu posso falar aqui, eu estudei no ITA. Eu posso falar, eu tenho um livro que foi usado na SPM, é um livro chamado Os 8 P's do Marketing Digital, que eu escrevi em 2011, best-seller, está em Portugal também, tá, best-seller em marketing, né? Eu posso falar, eu dei aula na SPM, na pós, eu já fui entrevistado na Rede Globo, dou entrevista em um monte de veículo, faço palestra e tal. Então eu tenho vários argumentos diferentes de autoridade. Demonstração. Por exemplo, quando eu fiz aqui a simulação de vendas para o Daniel, eu não fiz uma demonstração? Eu fiz uma demonstração. Uma demonstração de como você faz uma venda. É uma demonstração de vendas. Então a pessoa pode falar, nossa, é verdade. É assim que faz. Pô, ele sabe fazer. Eu quero aprender como é que faz isso. Eu fiz uma demonstração quando eu vendi a garrafa. Foi uma demonstração. Então, aqui, você pode ter vídeo, pode ter texto, pode ter limpeza de sofá. Depois eu posso mostrar aqui. É uma demonstração, o antes e o depois, por exemplo. Eu posso ter diversos tipos de escassezes. Escassez de bônus, eu posso ter uma escassez de vaga. Para o Outlier, eu podia ter uma escassez de, por exemplo, da minha mentoria, mas uma escassez de um evento presencial que você pode ir sem custo nenhum, por exemplo. Tá? Então eu posso ter diversas escassezes. Eu posso ter diversos tipos de comprometimento. Diversos tipos aqui. Eu posso escrever diversos textos e cada um deles é um texto, é uma parte do script de comprometimento. Entenderam isso? Tudo bem? Então esse é o primeiro movimento. Eu vou listar os gatilhos e eu vou escrever os textos, um texto curto, tá? Vários textos relativos a cada gatilho. Essa é a primeira coisa que eu faço. E a segunda? A segunda é muito simples. Agora eu vou empilhar os gatilhos no meu script. Por exemplo, olha, eu vou começar com um comprometimento. Eu vou pegar esse comprometimento aqui e vou colocar aqui no meu script. Você gostaria de ter o faturamento XYZ que a gente falou na pergunta? Sim? Legal. Comprometi. Aí eu vou pegar uma prova social. Olha, a gente tem um outro médico aqui, assim como você, prova social do João, que é médico, que conseguiu um faturamento assim, assado. E, inclusive, a gente só conseguiu fazer isso porque a gente tem mais de... Ou então a gente vou pegar uma autoridade aqui. O nosso processo, a gente conseguiu fazer isso porque o nosso método, ele já foi testado em mais de 1000 empresas, que é a prova social, mas tem muita autoridade também. Porém, a gente tem apenas 10 vagas. Então, o que eu faço? Primeiro, eu escrevo quais são os gatilhos. Prova social, afinidade, escassez, etc. Depois eu vou produzir os textos de cada gatilho. Vou usar o depoimento do João, da Maria, da Rita, da Joana, vou usar o elemento de autoridade do livro, da SPM, do I e tal, e aí eu vou escrevendo. E aí depois, na venda, eu escolho quais gatilhos que eu quero empilhar no meu script. Então eu posso ter um script pequeno, que é para uma mensagem de WhatsApp, mas eu posso ter um script grande, que é para uma apresentação num evento ou numa reunião, ou numa videoconferência de 1 hora, por exemplo. Eu vou empilhando os gatilhos. Entendeu isso? Entendeu qual é o método? Por que eu fiz assim? Porque existe isso daqui, é uma coisa chamada copywriting. Tá? O que é copywriting? É o método, a ciência, a arte que existe por trás de textos persuasivos. Como é que você escreve textos persuasivos que podem ser falados ou lidos? Textos persuasivos. Só que isso aqui, cara, para quem conhece copywriting,
parece uma ciência mística dos antigos druidas. Do tipo, cara, só os Jedis conseguem escrever textos, porque tem que ter uma big idea, aí você tem que ter uma emoção primária. Cara, é um negócio assim. Eu estudo copyright, eu estudo muito. Eu já li muitos livros americanos, a maioria, já fiz curso, eu entendo muito de copywriting. E eu falo, você não precisa disso. Você não precisa daquelas técnicas avançadíssimas de copywriting. Você precisa empilhar gatilho, colocar os benefícios e ancorar preço. E isso já vai vender pra caramba já. Pode acreditar. O grande problema é que as pessoas que vendem copywriting, e eu já vendi isso também, querem te convencer que para você faturar milhões você precisa de copywriting. Não, você não precisa. Sabe o que você precisa? Ser melhor que o seu concorrente. E o teu concorrente não tem nem ideia do que é gatilho mental. Ele ainda está explicando o produto, nível de característica. O teu cliente não tem ideia do que é ancorar preço. Ele não sabe fazer pergunta, ele apresenta o preço antes de construir valor. Você não precisa de copywriting. Você precisa empilhar gatilho. É muito mais simples. Muito mais simples. Lá nos Estados Unidos, para alguns mercados, você precisa de copywriting. Porque todo mundo já está no nível de sofisticação absurdo. Aí o cara tem que ter uma técnica apuradíssima. Gente, a gente está no Brasil. Quando você pergunta o preço, o cara fala o preço, ele não constrói nem valor ainda. Se você constrói valor, você já vende mais que ele. Você entendeu isso? 80-20. Não vai para a solução maravilhosa e tal. Não precisa. Economiza recurso. Vai para aquilo que funciona. E não para aquela coisa elucubrativa. É lindo. Eu estudei muito isso. Mas não precisa. Não precisa. Ok? Pela primeira vez eu posso dizer que através do método 18Ps, a minha vida mudou. De verdade, foi um divisor de águas na minha vida. Eu vim para essa imersão com uma visão e saio com outra totalmente diferente. Minha empresa ainda é pequena e você que está aí assistindo e tem uma empresa pequena acha que não vai dar certo para você, venha, a transformação é gigantesca. Traz o macro, deixa micro e te passa de uma forma que você consegue compreender e aplicar no seu dia a dia. Um ajuste ou outro faz toda a diferença, né? A gente fica vendo às vezes uma coisa muito ampla e o legal de conversar, né, sempre com o pessoal da equipe é que a gente traz para a simplicidade de uma forma que consegue ter aplicabilidade disso.